1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O apóstolo Paulo, que escreveu, ele que estava falando para os irmãos das igrejas, ele falou que reparar, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios. Deus, ele não chamou muito dos sábios segundo a carne, segundo o que aprendeu mais na carne, e nem muitos poderosos, nem os nobres de nascimento. Deus não escolheu, não que não tenham sábios que seja temente a Deus. Tem alguns que são, mas Deus, ele não faz divisão entre as pessoas. Ele poderia escolher somente os sábios, somente os de nobre nascimento, mas Deus não é assim. Ele não escolhe porque ele não faz divisão entre as pessoas. Pelo contrário, Deus escolhe as pessoas que o mundo não dá nada, as pessoas que o mundo rejeita é que Deus escolhe. O apóstolo Paulo escreveu que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. É porque Deus escolhe as pessoas simples, as pessoas humildes, as pessoas comuns, sem grandes estudos. Deus escolhe para confundir e envergonhar. Deus escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolhe as pessoas humildes para envergonhar as coisas fortes, para envergonhar as pessoas que se acham fortes, que se acham grandes, que são sábios. Deus escolhe as coisas humildes e fracas do mundo. Deus poderia escolher somente os sábios, os estudados, mas como Deus não faz divisão, ele escolhe as coisas fracas, as pessoas humildes, as pessoas comuns, para envergonhar as fortes. Deus escolhe as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Deus escolhe as pessoas que não são nada para envergonhar as outras que se acham que são grandes coisas. Deus, ele confunde as pessoas, ele confunde os homens na terra. E a palavra que o apóstolo Paulo escreveu continua falando, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, a fim que ninguém se vanglorie na presença dele. Por esse motivo, Deus escolhe as coisas fracas do mundo, as coisas simples, as pessoas simples, humildes. Deus escolhe para confundir as fortes, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus, porque toda honra e toda glória e toda adoração e todo louvor é dado para Deus e não dado para os homens da terra, para as pessoas da terra.
Deus não quer que ninguém se glorie na presença dele, porque o nome de Deus é usado acima de todas as coisas, mas não para as pessoas usar o nome de Deus para ter vantagem na terra. Assim, Deus não aceita, porque Deus vê tudo que acontece na terra, vê tudo que os homens fazem na terra. Deus, ele está vendo. Deus não escolhe pessoa por estudo, Deus não escolhe pessoas nobres, Deus escolhe as coisas loucas, simples, as pessoas humildes, para confundir os fortes na terra. E toda honra, toda glória e adoração seja dada sempre para o nosso Senhor Deus de poder, que está acima de todas as coisas em toda a terra, está o nosso Deus. Deus não vê as pessoas pelo bem material que as pessoas têm, pelo dinheiro, pelo que elas têm, pela cor, pela raça, pela nação. Deus não vê as pessoas assim como os homens da terra vê. Deus, ele sonda o coração das pessoas, ele sonda os pensamentos. Deus conhece todas as pessoas, ele sabe a palavra que as pessoas vão falar antes que chegue à boca. Deus conhece todas as pessoas, Deus sabe quantos fios de cabelo as pessoas têm na cabeça. O homem não consegue contar, os homens da terra não conseguem contar, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe quanto tempo as pessoas vão viver na terra. O ser humano não sabe de nada, o único que sabe é Deus. Deus sabe de tudo, Deus é dono dos tempos, das estações, Deus é dono de tudo, Ele é o Criador do céu e da terra. As pessoas pensam que sabe alguma coisa, mas não sabe o dia da sua morte. Deus sabe, porque Deus já vê tudo o que vai acontecer com as pessoas na terra. Deus fala para as pessoas, está sempre preparado com o pensamento elevado para Ele e se entregar para Ele de corpo, de alma e de espírito, porque ninguém sabe o dia que vai desaparecer dessa terra, não importa a idade que tenha, se é muito novo ou se é muito velho, tem que estar sempre preparado para o encontro com Deus, porque ninguém sabe quando se vai dessa terra. Glórias e glórias a Deus, glórias e glórias a Deus. Deus chama as pessoas a arrependimento dos pecados na terra. Ele chama as pessoas que se arrependam dos pecados enquanto é tempo de se arrepender dos pecados. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde demais para as pessoas. Não deve deixar para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde e muitos já perderam a salvação por estar deixando para amanhã. Muitos já se foram da terra e perderam a salvação. Então Deus chama ao arrependimento dos pecados e fala: não deixe para amanhã o que vocês podem fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde demais para vocês. Glórias e glórias a Deus. Essa palavra ela veio direto do alto pelo Espírito Santo de Deus.